Você já se sentiu em uma encruzilhada sem saber qual caminho seguir? Talvez seja aquela decisão sobre o seu trabalho, seu relacionamento, seu futuro, e você sente que, se escolher errado, tudo vai desmoronar. A pressão de acertar te paralisa, e lá no fundo você deseja que Deus escrevesse no céu: faça isso. Hoje quero te mostrar algo que vai mudar a sua forma de decidir. Deus não te deixou sozinho para adivinhar a sua vontade. Ele te deu uma promessa viva no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não precisa de um mapa perfeito que te mostre cada passo dos próximos 10 anos. Você precisa do guia perfeito que ilumina o passo de hoje. O próprio Jesus nos ensinou que a direção divina nasce da intimidade, não de fórmulas mágicas. Ele passava noites inteiras em oração antes de tomar decisões cruciais. Em João está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. A direção de Deus é um relacionamento diário, onde você aprende a reconhecer a voz dele em meio ao barulho. Antes de continuar, declare comigo: confio que Deus me guia, a sua paz governa o meu coração e os meus passos. Que essa declaração seja o fundamento de cada escolha que você fizer. Vamos começar. Número 1. O obstáculo como ponto de partida. Quando você sente que algo parou na sua vida, quando o caminho parece se fechar sem explicação, não pense que Deus te esqueceu. Muitas vezes, o obstáculo que você tanto teme não é um muro, mas o ponto exato onde Deus decide começar uma nova obra em você. Ele não permite impedimentos para te castigar, mas para purificar a sua fé, para te ensinar a depender do poder dele e não do seu. O que você vê como um fim, ele vê como o início de algo que só pode florescer em meio à dificuldade. O obstáculo é a terra onde germina a semente do milagre. Deus conhece os limites da sua força e é precisamente ali, naquele limite onde você sente que não pode mais, que o seu poder se manifesta. Paulo entendeu isso quando disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nesses momentos em que tudo parece perdido, quando suas mãos estão vazias e o coração cansado, que Deus prepara o terreno para te mostrar que você não precisa de mais nada além da sua presença. Ele não age quando tudo está sob controle. Ele age quando o controle escapa das suas mãos, para que a sua glória seja evidente e não reste dúvida de que foi ele quem abriu o caminho no meio do deserto. Lembre-se das palavras do profeta Isaías: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. O que hoje você não entende, amanhã será testemunho da sua fidelidade. Às vezes o obstáculo não muda imediatamente, porque o seu propósito não é sair do caminho, mas te transformar. Deus usa a demora, a frustração e a aparente derrota como ferramentas pedagógicas. O céu não improvisa. Cada pedra no caminho está colocada de forma estratégica para que você aprenda a olhar para cima e não para trás. Quando tudo se complica, o Pai está te ensinando a ouvir a sua voz no meio do barulho, a confiar sem ver, a andar por fé e não por vista. Como Jó, você poderá dizer: com os ouvidos eu havia ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. É no vale que os olhos espirituais se abrem e reconhecem a grandeza de Deus. Os obstáculos também revelam o que há dentro de você. No silêncio forçado do processo, emergem medos, inseguranças, desejos ocultos de controle. Não é castigo, é revelação. Deus te mostra essas áreas não para te envergonhar, mas para te curar. Quando você se depara com o impossível, entende que o que precisa não é de mais força humana, mas de mais rendição espiritual. E nesse ato de soltar, de entregar o que você tanto quer controlar, o Espírito Santo começa a preencher os espaços vazios com a sua paz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
1 de Pedro 5:7. Ali, no ponto onde você se esvazia de si mesmo, Deus te enche com o seu poder. Não se engane, os obstáculos não são interrupções do plano de Deus, são parte do plano. O próprio Jesus enfrentou o maior obstáculo de todos, a cruz. Aos olhos humanos, parecia o fim. Aos olhos do céu, era a porta para a ressurreição. O mesmo acontece com você. O que parece um encerramento é, na verdade, uma abertura para uma nova dimensão da sua fé. Deus não te prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu a sua companhia em cada passo. Ele nem sempre remove o obstáculo, mas te ensina a usá-lo como um degrau para subir mais alto. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não significa que tudo será fácil, mas que nada será impossível quando você caminha de mãos dadas com Ele. Talvez neste momento você não veja uma saída, mas o Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos onde não há. Sua tarefa não é entender, é confiar. Os milagres não nascem da pressa, nascem da paciência. E enquanto você espera, Deus trabalha. Ele está formando o seu caráter, lapidando a sua fé, fortalecendo o seu coração para que quando o milagre chegar, você esteja pronto para sustentá-lo. Não interprete mal o silêncio. Não é ausência, é preparação. Ele está mais perto do que você imagina, agindo no invisível, enquanto você aprende a descansar na sua promessa. Então, levante o seu olhar. Não chore pelo obstáculo. Veja-o como o sinal de que Deus está prestes a começar algo grande na sua vida. Cada dificuldade é um convite para ver o poder dele se manifestar de uma forma nova. Se o caminho se fechou, é porque ele abrirá um melhor. Se você perdeu algo, é porque ele está preparando algo maior. Nada é casual nas mãos de Deus. Tudo tem propósito, tudo tem tempo. E tudo, até mesmo o que hoje dói, fará parte do milagre que amanhã testemunhará o seu amor. Não pare. O obstáculo não é o fim do caminho, é o ponto onde começa a história do poder de Deus em você. Número 2. Entender a vontade de Deus. Às vezes, complicamos o que Deus tornou simples. Passamos noites inteiras pedindo um sinal, esperando que o céu escreva com letras luminosas o que devemos fazer, enquanto a Bíblia, aberta diante de nós, já contém muitas das respostas que procuramos. Entender a vontade de Deus não é um enigma, é obediência cotidiana. Não se trata de adivinhar, mas de caminhar a cada dia em fidelidade ao que já sabemos que ele disse. Você não precisa que um profeta te diga se deve perdoar, servir, amar ou buscar a paz, porque essas são instruções claras que o Senhor deixou em sua palavra. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. O que Deus revelou com clareza não requer interpretação, requer ação. Existem 3 dimensões da sua vontade. A primeira é a vontade soberana, aquela que pertence somente a Deus, o círculo mais profundo do mistério divino. Ninguém pode alterá-la nem antecipá-la. É o plano mestre que ele escreveu desde antes da criação do mundo. Ali estão os tempos, os destinos, as circunstâncias que não entendemos. Mas há outro círculo, o que sim nos diz respeito, a vontade preceptiva, revelada em sua palavra. É aqui que se define a nossa resposta. Essa vontade não é um mistério, é um chamado claro. Perdoar quem te feriu, amar o inimigo, andar em humildade, fugir do pecado, servir com alegria, praticar a justiça, orar sem cessar. Quando você se concentra em obedecer o que já conhece, o resto das peças do quebra-cabeça começam a se encaixar sozinhas. O terceiro círculo é o da sabedoria, esse espaço de liberdade onde Deus te permite decidir, sempre sob o seu senhorio. Você não precisa de uma voz audível para escolher entre 2 trabalhos, se ambos honram os princípios bíblicos. Não é necessário um sonho para saber se deve se mudar ou ficar, se ambos os caminhos podem glorificar a Deus. Nessas decisões cinzentas, o Espírito Santo atua como conselheiro, dando-te paz no caminho certo. Romanos 12:2 diz:
Transformem-se pela renovação da mente, para que possam experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não vem de sinais milagrosos, mas de uma vida que medita todos os dias na palavra. Deus não é um pai que brinca de se esconder. Ele não quer te confundir, quer te formar. Como um pai que ensina o filho a andar, Deus não dita cada passo, mas estabelece os princípios que guiarão o teu caminho. Ele já te ensinou a honrar, a trabalhar com excelência, a amar com sinceridade. Agora ele te diz: use o que te ensinei e confie que estarei contigo em cada passo. Não se trata de esperar que cada decisão seja aprovada antes de agir, mas de agir com o coração alinhado ao seu caráter. Se você errar, ele saberá te redirecionar. Não tenha medo de avançar. Se a tua intenção é agradá-lo, até os tropeços farão parte da direção dele. Muitos ficam paralisados esperando uma confirmação que nunca chega. Mas a verdadeira fé não se demonstra na espera passiva, e sim na obediência ativa. Se Deus já te disse para perdoar, faça isso hoje. Se Ele já te chamou para servir, dê esse passo. Se te pediu para entregar o medo, entregue agora. Você não precisa de mais sinais, precisa de mais obediência. Cada passo de fé, ainda que pequeno, te aproxima do propósito que Ele preparou para você. A vontade de Deus não se revela de uma só vez. Ela se revela passo a passo, à medida que você obedece ao que já sabe. É como uma lâmpada na noite. Não ilumina todo o caminho, mas mostra o próximo passo. Salmo 119, 105. E se em algum momento você duvidar, pergunte a si mesmo: isso contradiz algo que Deus já revelou? Se a resposta for não, então você é livre para decidir com sabedoria e oração. Em Cristo, você tem liberdade, não para fazer o que quiser, mas para escolher o que mais glorifica o nome dele. Essa liberdade é um presente maduro que exige discernimento, não medo. Porque quando você caminha em comunhão com o Espírito, até as suas decisões imperfeitas serão redirecionadas pela graça. Deus não busca robôs obedientes, mas filhos maduros, que escolhem bem porque amam bem. Não busque sinais no céu se você não está disposto a obedecer ao que já está escrito. A vontade de Deus começa no cotidiano, em como você fala, como trata as pessoas, como serve, como perdoa. Não é um código secreto, é uma relação viva. Quando você faz da obediência o seu estilo de vida, descobrirá que entender a vontade de Deus não é um fardo, mas uma consequência natural de amá-lo. Quem ama a Deus não vive confuso, porque o seu coração bate no ritmo da sua palavra. Talvez hoje você esteja esperando direção, mas Deus te diz: comece obedecendo o que já sabe. No pequeno, Ele te treinará para o grande. No claro, te fortalecerá para o incerto, e em cada decisão, a sua paz será o sinal de que você está no caminho certo. Não busque uma voz que já falou, ouça novamente a sua palavra e caminhe. Porque entender a sua vontade não é um enigma, é render todos os dias o seu coração ao Deus que guia, ensina e nunca deixa de te acompanhar. Número 3. Se não dá fruto, não é o seu caminho. Se aquilo que você escolheu não está dando fruto, não é o seu caminho. Não te digo isso para te condenar, mas para te oferecer um critério espiritual que te proteja do auto-engano. O fruto é a linguagem de Deus no tempo. As emoções falam alto hoje, o fruto fala fielmente amanhã. Jesus disse com clareza: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Quando você observa com honestidade o rastro que uma decisão, um relacionamento ou um hábito deixa, encontra sinais que não mentem. Se o que você abraçou te torna mais amoroso, mais paciente, mais humilde, mais fiel nas pequenas coisas, você está caminhando em direção ao coração de Deus.
Mas se pelo contrário te deixa inquieto, dividido, orgulhoso, com a paz desgastada e o serviço apagado, ainda que pareça bom por um momento, não é o seu caminho. O fruto não é uma emoção brilhante, é um caráter transformado. O apóstolo o chamou de fruto do Espírito e o descreveu como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22 ao 23. Esse fruto não nasce de esforço ansioso, mas de conexão viva. Por isso Jesus usou a imagem da videira e dos ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Permanecer é habitar, não visitar. É enraizar-se na oração, na palavra, na comunidade, na obediência prática. Um ramo cortado pode parecer verde por um tempo, mas acabará secando. Assim também, uma decisão separada de Cristo pode parecer bem-sucedida por fora, enquanto por dentro te esvazia. Observe o contraste que o mundo oferece. Resultados rápidos, aplausos, portas que se abrem com brilho. Deus não despreza o bom resultado, mas mede por dentro e a longo prazo. Ele se preocupa com o fruto duradouro, aquele que te torna santo na cozinha, íntegro no trabalho, terno com a família, firme nas provações. Há caminhos que multiplicam seguidores e dinheiro, mas afinam a alma. Há outros que talvez sejam mais lentos e discretos, mas alargam o coração para amar como Jesus. Pergunte-se sem medo: esta decisão está me tornando mais como Cristo ou mais como o mundo? A resposta honesta vale mais do que 1000 sinais espetaculares. Talvez hoje você olhe para trás e veja espinhos onde esperava uvas. Dói reconhecer e está tudo bem que doa. A metanoia começa ao enxergar, ver o real sem maquiagem, entristecer-se diante do Pai, decidir ajustar o rumo e voltar à videira. Não permaneça na culpa estéril. A graça de Deus não te humilha para te expor, mas para te levantar com mais verdade. Se você percebe que um relacionamento te afastou da igreja, que um projeto te roubou a paz, que um hábito alimentou o orgulho, pare e volte. Volte à mesa do Senhor, volte à palavra na primeira hora do dia, volte a pedir conselho a pessoas piedosas que te amem o bastante para te dizer a verdade. Lembre-se de que o fruto também é provado no deserto. Uma árvore com raízes profundas permanece verde mesmo na seca. Assim canta o Salmo 1. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria. Salmo 1:3. Não exija colheita na primavera, nem declare morte no inverno. Avalie a médio prazo, não por impulsos. Se o caminho é de Deus, a paz amadurecida cresce mesmo quando os ventos sopram contrários. A paz de Cristo não é ausência de batalha, é a presença de Cristo em meio à batalha. Por isso o apóstolo falou da paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Se você perseverar em permanecer, até a dor se tornará adubo. Quero te convidar agora a fazer um exercício simples e corajoso. Pense nas suas últimas grandes decisões e escreva-as diante do Senhor. De um lado, o fruto que você vê: amor, paz, paciência. Do outro, os espinhos que doem: ansiedade, divisão, orgulho. Apresente cada linha em oração. Agradeça pelo fruto e peça mais. Onde houver espinhos, não se justifique. Entregue-os. Peça sabedoria para desfazer o que for necessário e obediência para dar passos concretos. O Senhor não te deixa sozinho nessa avaliação. O Espírito dele traz uma luz mansa e firme. Não se assuste se, ao corrigir o rumo, você perder aplausos. Deus não te pede para sustentar uma imagem. Ele te convida a sustentar comunhão. Às vezes, corrigir significa deixar um projeto que te consome. Às vezes, é colocar limites em um relacionamento que te arrasta. Às vezes, é pedir perdão onde o orgulho reinou. Cada ajuste que te conecta mais a Cristo é uma poda amorosa. E a poda não é castigo, é promessa de colheita mais abundante. O viticultor corta para que você viva melhor, não para exibir dor.
Se não dá fruto, não é o seu caminho. Essa frase pode soar dura, mas é terna em sua intenção. Ela te resgata a tempo, te lembra que foste chamado para dar fruto que permaneça, não luzes passageiras. Descanse, você não precisa produzi-lo com ansiedade. Sua parte é permanecer. A parte dele é fazer crescer. E enquanto você entrega o que não dá fruto, começará a sentir outro sinal que Deus usa como um semáforo interior. A paz que guarda sua mente e seu coração será o próximo indicador de que você está avançando na direção certa. Deixemos que o fruto fale e que a paz confirme o próximo passo. Número 4. A paz é semáforo, não destino. A paz de Deus não é uma meta que você alcança no fim do caminho. É o sinal que indica se deve avançar ou parar. É um semáforo espiritual, não um destino. Às vezes oramos buscando clareza, esperando que Deus fale com uma voz audível, mas sua resposta vem em forma de uma paz que excede todo o entendimento. Como diz a carta aos Colossenses, que a paz de Cristo governe em vossos corações. Colossenses 3,15. Essa palavra governe significa literalmente atuar como árbitro. Ou seja, a paz não é um prêmio por ter decidido bem. É o sinal interno que mostra se você está andando na direção certa. Não confunda a paz do espírito com conforto emocional. São coisas muito diferentes. Você pode sentir nervosismo diante de uma nova etapa, borboletas no estômago por uma grande mudança e ainda assim ter uma certeza profunda de que Deus está com você. Essa é a verdadeira paz. Não ausência de medo, mas presença de Deus. Em contrapartida, se há uma inquietação que não desaparece mesmo após orar, se toda vez que tenta avançar sente um alerta interior, não ignore. Essa é a luz vermelha do Espírito. Não significa que Deus está te punindo, mas que está te protegendo. Às vezes, insistimos em avançar pela lógica, pela pressão ou pelo desejo, mas o coração permanece perturbado. E quando não há paz, não há luz verde. O próprio Jesus mostrou essa diferença no barco. Em meio à tempestade, enquanto os discípulos gritavam, ele dormia. Como é possível dormir em um barco açoitado pelo vento? Porque sua confiança no Pai era absoluta. A paz de Cristo não dependia do clima, dependia da comunhão. Essa é a paz que Ele promete te dar. Não uma que elimina os problemas, mas uma que governa dentro de você enquanto as ondas batem lá fora. Filipenses 4, 6-7 explica isso com ternura e poder. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração com gratidão silencia o ruído interno para que você ouça a voz de Deus sem interferências. Pense por um momento em todas as decisões que você tomou, movido pela emoção e não pela paz. Talvez tenha se apressado em entrar num relacionamento, aceitar um trabalho ou dizer uma palavra sem antes orar. E depois veio o desgaste, a ansiedade, o sono perdido. A inquietação é uma linguagem espiritual. Quando a alma não descansa, o espírito está dizendo: espere. Esperar não é perder tempo, é proteger o propósito. O inimigo usa a pressa, Deus, ao contrário, usa a paz. Por isso te digo, se depois de orar sinceramente você não sente paz, mesmo que tudo pareça correto, pare. Não tome decisões em meio à euforia nem à ira. Aplique a regra das 24 horas. Ore, durma e olhe novamente com calma. Se é de Deus, amanhã a paz ainda estará lá. Se não for, ela terá desaparecido. Lembre-se, paz nem sempre combina com facilidade. Deus pode te enviar a lugares que te desafiam, mas se sua presença está contigo, o coração permanece firme. Não confunda paz com comodidade. Às vezes, o caminho certo dói, mas dentro há serenidade. É a mesma sensação que teve Abraão quando obedeceu e saiu de sua terra sem saber para onde ia. Havia incerteza por fora, mas certeza por dentro.
Essa paz, que não depende das circunstâncias, é o semáforo que te diz: avance porque eu vou contigo. E se em algum momento você sentir uma turbulência interior constante, não se culpe, apenas revise a conexão. Talvez você esteja se afastando da fonte. A paz não é uma emoção fabricada, é fruto da permanência. Ela nasce quando sua vida está ancorada em Cristo, quando sua palavra guia seus pensamentos e seu espírito ilumina seu discernimento. Não a procure nos outros, busque-a na presença dele. Quando você ora com sinceridade e entrega o controle, a paz não demora a chegar. Às vezes o problema não muda, mas muda a sua postura diante dele. Ela te dá serenidade na espera, força na prova e uma doce certeza de que Deus tem tudo sob controle. Essa é a paz que age como bússola em meio à neblina. Se hoje você está diante de uma decisão e não sabe o que fazer, não corra. Espere a luz verde do céu. Não olhe apenas para as portas que se abrem. Olhe para o estado da sua alma. Se ao orar você sente calma, avance confiante. Se sente tensão que não passa, espere. Deus nunca te deixará confuso quando o teu desejo é agradá-lo. Ele não é Deus de confusão, mas de paz. E essa paz, mesmo pequena como uma centelha, é suficiente para te guiar passo a passo. Lembre-se sempre disso. A paz não é o destino ao qual você chega, é o sinal que te acompanha no caminho. Se você a conserva, pode atravessar qualquer tempestade sem afundar. É a voz do Espírito dizendo: estou aqui, siga, confie. Porque quando a paz governa o teu coração, você não precisa ver todo o mapa. Basta saber que o semáforo divino está verde e que Deus vai à sua frente, endireitando os teus caminhos e preparando o milagre que prometeu. Número 5. Calcule o custo hoje para não chorá-lo amanhã. Há decisões que parecem urgentes, inspiradas, até mesmo de fé, mas que mais tarde trazem lágrimas porque o custo não foi calculado. Jesus disse com clareza em Lucas 14, 28, quem de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo, a fim de ver se tem o suficiente para terminá-la? Não é falta de fé planejar, é obediência à sabedoria divina. A fé não se opõe à razão, ela a ilumina. Calcular o custo é um ato de mordomia espiritual, porque os recursos, o tempo, a saúde emocional e as forças que você tem não são seus, pertencem a Deus. Ele espera que você os administre com discernimento e não que os desperdice em impulsos disfarçados de espiritualidade. Quantas vezes dizemos, Deus me disse, quando na verdade foi a emoção do momento ou o desejo de provar algo. Mas a fé genuína se confirma no silêncio, na oração, na paz que permanece depois do fogo da emoção. Por isso, antes de agir, pare e pergunte: este passo glorifica a Deus ou alimenta minha ambição? Edifica outros ou busca reconhecimento? Calcular o custo não é duvidar de Deus, é honrá-lo. O próprio Jesus não falou de uma fé sem reflexão, mas de uma fé com fundamento. Quando você constrói sem planejamento, o edifício espiritual balança ao primeiro vento. Quando constrói com oração e prudência, o Espírito Santo fortalece os alicerces. Há dois tipos de custo, o evitável e o santo. O custo evitável nasce de projetos impulsivos, mal administrados, onde o orgulho ou a pressa se disfarçam de paixão. Esse custo Deus não pediu, foi fruto do ego. Mas há um custo santo, o da obediência. É o preço de perdoar quando dói, de servir sem aplausos, de negar a si mesmo e tomar a cruz, como diz Lucas 9:23. Esse custo parece perda, mas na verdade é ganho eterno. Se algo o aproxima mais do caráter de Cristo, ainda que doa, vale a pena. Se algo o afasta da paz, ainda que brilhe, não é de Deus. A sabedoria do céu não busca atalhos, constrói com a eternidade em mente. Calcular o custo não significa viver com medo, mas com responsabilidade. Talvez o Senhor esteja chamando você para iniciar um projeto, servir em um ministério ou dar um passo de fé.
ore, planeje, busque conselho, avalie. Se o plano for sustentável, avance com confiança. Mas se ao orar você perceber que a decisão o deixará sem saúde, sem família ou sem comunhão com Deus, pare. Deus não pede sacrifícios que destruam o templo onde Ele mesmo habita, a sua vida. Sim, há sacrifícios que transformam, mas também há pressas que destroem. A fé verdadeira não ignora as consequências. Ela as entrega a Deus e caminha com sabedoria. Jesus nos deixou duas imagens poderosas, o construtor e o discípulo. O primeiro se assenta para calcular o custo antes de levantar uma torre. O segundo toma sua cruz todos os dias e o segue. Um usa prudência, o outro entrega total. Ambas as imagens são necessárias. Deus não quer filhos imprudentes que agem sem pensar, nem servos calculistas que nunca se rendem. Ele quer corações equilibrados que raciocinam sob a direção do Espírito e se rendem sob a autoridade da cruz. A fé madura sabe quando avançar e quando esperar, quando construir e quando deixar Deus derrubar os planos do ego. Talvez você sinta culpa por avaliar um sonho e se perguntar se conseguirá sustentá-lo, e pense que isso é falta de fé. Mas o próprio Jesus ensina que a prudência não contradiz a fé. Ele não abençoa o impulso sem propósito. Cada passo que você der deve ter sua aprovação e sua paz. Lembre-se, decisões precipitadas podem trazer feridas desnecessárias, mas decisões oradas trazem fruto eterno. Deus honra a obediência, não a velocidade. Ele prefere ver você caminhar firme e devagar do que correr sem direção. Hoje eu o convido a fazer um exercício espiritual simples. Pegue uma folha de papel e divida sua decisão em 3 colunas. Na primeira, anote os custos: tempo, dinheiro, energia, emoções. Na segunda, escreva se esse passo glorifica a Deus e abençoa outros. Na terceira, pergunte-se: é sustentável ou Deus está me pedindo um sacrifício santo? Depois, ore sobre cada resposta e peça ao Espírito Santo que lhe mostre a verdade. Talvez você descubra que o que parecia um obstáculo é proteção, ou que o que parece perda é uma semente de bênção. A sabedoria nem sempre dá respostas rápidas, mas sempre traz paz. Calcular o custo hoje o livrará de chorá-lo amanhã. Se você construir com Deus, a torre resistirá às tempestades. Se tomar sua cruz com amor, a recompensa o alcançará em seu tempo. Deus não o chama para evitar o custo, mas para discernir qual vale a pena pagar. Alguns preços são desnecessários e roubam sua vida. Outros são santos e a devolvem multiplicada. Então, não tenha medo de analisar, planejar, pensar. Use a mente que Deus lhe deu, mas submeta seu uso à vontade dele. E quando decidir, faça-o com fé, sabendo que aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará. Os obstáculos que você enfrenta não são para detê-lo. São a oficina onde o Senhor o ensina a construir com sabedoria eterna e com amor que nunca falha. Número 6. Abra apenas as portas que Cristo abre. Há portas que brilham tanto que parecem vir de Deus, mas nem todas as que se abrem são do céu. Algumas se abrem por ansiedade, outras por ambição, e outras simplesmente porque insistimos até forçá-las. No entanto, quando Cristo abre uma porta, sua luz atravessa mesmo em meio à oposição. No livro de Apocalipse, Jesus diz: Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Essa declaração não é uma promessa de facilidade, mas de soberania. Deus abre as portas certas no momento perfeito, e quando Ele o faz, nada nem ninguém pode impedir seu propósito, ainda que o caminho esteja cheio de resistência. Há crentes que pensam: se isso fosse de Deus, tudo deveria fluir sem obstáculos. Mas a Bíblia mostra o contrário. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: Foi-me aberta uma porta grande e eficaz, e há muitos adversários. 1 aos Coríntios 16:9. Em outras palavras, a oposição não era sinal de um não,
mas confirmação de que ele estava pisando em território de impacto. Quando Deus abre uma porta, o inimigo não fica parado. Ele lutará com força, porque sabe que atrás dessa porta há fruto eterno. Portanto, não confunda oposição com falta de aprovação divina. A diferença entre uma porta de Deus e uma porta forçada não está na ausência de obstáculos, mas na presença de paz, de conselho sábio e de fruto que glorifica a Cristo. O Espírito Santo não o chama a empurrar portas, mas a discerni-las. Há uma grande diferença entre insistir por ansiedade e avançar por obediência. As portas que você empurra produzem cansaço, desgaste emocional e ruído interior. Roubam sua paz e fazem você viver à base de força humana. Mas as portas que Deus abre se abrem enquanto você caminha em obediência, não enquanto luta para controlar tudo. Talvez ainda haja trancas visíveis, dívidas, lentidão, pessoas que não acreditam em você, mas se for de Deus, verá uma luz filtrando-se por baixo da porta. Você não precisa derrubá-la, só precisa esperar pela chave do céu. Há sinais que podem ajudá-lo a discernir. Pergunte-se: esta porta me aproxima mais de Cristo ou alimenta meu ego? Me impulsiona a servir ou a ser admirado? Sinto paz quando oro ou apenas alívio ao imaginar o resultado? As portas de Deus não contradizem sua palavra, não o afastam da comunidade de fé e não exigem que sacrifique sua integridade para entrar. Uma porta de Deus produz crescimento espiritual, não apenas progresso exterior. A porta forçada, por outro lado, se abre com manipulação, com pressa e com desobediência. Pode parecer uma oportunidade, mas acaba sendo uma armadilha. Lembre-se de Jonas fugindo para Tarsis. Havia um navio disponível, dinheiro para pagar a passagem e um mar aberto. Tudo parecia alinhado. Mas era a porta errada e o levou a uma tempestade que quase lhe custou a vida. A facilidade nem sempre confirma a direção divina. Às vezes, até mesmo as boas portas precisam ser fechadas. Paulo e sua equipe queriam pregar na Ásia, uma obra nobre, mas o Espírito Santo os impediu. Depois, em uma visão, um homem macedônio lhe suplicou: "Vem e ajuda-nos." Atos 16, 6-10. Deus não negou o desejo de servir, apenas o redirecionou para um tempo e lugar mais frutíferos. Não chore pelas portas que se fecharam. Nem todas eram negações. Algumas eram redirecionamentos. Deus não destrói seus planos, Ele os purifica. Ele vê o que você não vê. Enquanto você lamenta o que não se abriu, Ele está preparando algo que se ajusta perfeitamente ao seu propósito eterno. Também é importante entender que Deus não o deixará confuso se você o buscar de coração. Quando uma porta é dele, você verá confirmação em 3 níveis: sua palavra, sua paz e seu conselho. Primeiro, a palavra. Ele nunca o levará a fazer algo que contradiga as Escrituras. Segundo, a paz. Você sentirá descanso interior, mesmo que o ambiente seja incerto. Terceiro, o conselho sábio. Pessoas maduras na fé confirmarão o que Deus já lhe mostrou. Se esses 3 testemunhos estiverem de acordo, avance, mas se faltar algum deles, espere. A espera não é castigo, é proteção. A paciência é a chave que impede que suas mãos sangrem, tentando abrir o que só o Espírito pode destravar. Talvez hoje você esteja diante de várias portas, todas com promessas diferentes. Algumas reluzem com brilho humano, outras parecem pequenas e escondidas. Não escolha pela aparência, escolha pela presença. O que vem de Deus nem sempre impressiona os olhos, mas transforma a alma. E se houver oposição, lembre-se, a resistência não é um muro, é um filtro. Só os que perseveram em obediência atravessam as portas do reino. O inimigo tentará intimidá-lo, mas não pode fechar o que Cristo abriu. E se ainda não vê movimento, não perca a fé. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir seu caminho no momento exato. Abra apenas as portas que Cristo abre. Não empurre, não force, não manipule.
Caminhe em obediência, ouça sua voz e confie em seu tempo. As portas que ele abre permanecem firmes, mesmo quando sopram tempestades. E quando você passar por elas, saberá que não foi sorte nem coincidência. Foi a mão de Deus guiando-o ao seu propósito, usando cada obstáculo como preparação para o milagre que já tem o seu nome. Número 7. Sinais sim, superstição não. Muitos crentes buscam sinais e está tudo bem. Deus sabe que às vezes precisamos de confirmação, mas há uma grande diferença entre buscar um sinal com fé humilde e depender de sinais como se fossem amuletos espirituais. Os sinais existem, sim, mas não substituem a voz de Deus nem a obediência. Gideão pediu um sinal, um velo molhado de orvalho e depois seco no dia seguinte. E Deus, em sua paciência, concedeu. Juízes 6:36 ao 40. No entanto, Gideão já tinha uma palavra clara antes de pedir o sinal. O Senhor lhe havia dito: vá com a força que você tem e salvará Israel. O sinal não foi para descobrir a vontade de Deus, foi para confirmar o que já havia sido dito. O problema surge quando fazemos o contrário. Tomamos decisões primeiro e depois buscamos sinais que as validem. É o que muitos chamam de flicismo, tratar Deus como se fosse uma máquina de venda espiritual. Dizemos: Senhor, se eu vir um carro vermelho, é o teu sim. Ou, se aquela pessoa me ligar, significa que devo continuar com isso. Mas isso não é fé, é superstição. Deus não quer que você viva guiado por coincidências, e sim por convicções formadas em sua palavra. Os sinais são misericórdias que confirmam, não substitutos que decidem. O próprio Jesus nos ensinou a não colocar Deus à prova. Quando Satanás o tentou no deserto e lhe disse para se lançar do templo para que os anjos o salvassem, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Essa tentação nada mais era do que uma distorção do desejo humano de querer provas constantes. Pedir sinais não é pecado, mas provar Deus por desconfiança é. Uma fé madura não precisa de milagres diários para obedecer, e sim de corações dispostos a seguir, mesmo quando o céu está em silêncio. Os sinais genuínos sempre estão em coerência com a palavra. Deus nunca mostrará algo que contradiga o que já revelou nas Escrituras. Se a Bíblia diz para não se unir em jugo desigual, não importa se você sonha com alguém ou se tudo parece fluir, esse sinal não vem do céu. Deus não se contradiz. E se o Espírito de Deus realmente está guiando sua decisão, você verá 3 confirmações. Sua palavra a sustenta, conselheiros sábios a confirmam e sua paz a acompanha. Se uma dessas 3 peças faltar, espere. Não corra atrás de sinais por medo de errar. Corra para a presença de Deus para ouvir sua voz. Lembre-se de que os sinais verdadeiros produzem paz, não manipulação. Quando vêm de Deus, não são forçados, nem te levam a justificar um desejo egoísta. Um sinal autêntico confirma e fortalece a obediência. Não te convence a fazer o que você já queria fazer. Se você está pedindo um sinal, mas no fundo já decidiu, não está buscando direção, está buscando permissão. E Deus não abençoa decisões movidas por ansiedade ou medo. Gideão pediu um sinal a partir da fraqueza, e Deus teve compaixão dele. Mas não foi o velo que mudou a história, foi a obediência posterior. Depois da confirmação, Gideão agiu, e essa é a lição. Sinais sem obediência não servem para nada. Você pode receber 1000 confirmações e continuar igual, paralisado pelo medo. Mas quando obedece ao que Deus já te disse, sua presença se torna o maior sinal de todos. Talvez você tenha passado noites pedindo algo concreto. Senhor, mostra-me se devo continuar, se devo desistir, se devo esperar. E parece que não há resposta. Às vezes, o silêncio também é uma resposta. Deus está te ensinando a confiar mais em seu caráter do que em resultados visíveis. Os sinais são temporários, a fé é eterna. Se Ele não te dá um sinal, é porque já te deu uma palavra.
E se você já tem uma palavra, caminhe sobre ela. Pedro não precisou de sinais para sair do barco. Ele só precisou de uma palavra: vem. Se for pedir sinais, faça isso com humildade. Diga ao Senhor: Pai, se for tua vontade, confirma de uma forma que eu possa entender, mas se não for, fecha sem eu duvidar. E quando Ele te mostrar o não, não insista. A fé madura aceita o não divino como proteção, não como castigo. Nem todas as portas abertas são suas, e nem todos os sinais visíveis vêm de Deus. Por isso a Bíblia diz: ponham à prova os espíritos para ver se são de Deus. 1 de João 4:1. O inimigo também sabe imitar sinais para te distrair do propósito. Deus não se comunica apenas por símbolos externos. Seu Espírito fala nas profundezas, onde nasce a convicção. Não o busque apenas em coincidências. Busque-o no silêncio, na palavra, na oração, no conselho daqueles que andam perto dele. A fé não precisa de magia, precisa de maturidade. Os sinais autênticos sempre apontam para o Senhor, nunca para os seus desejos. Então não rejeite os sinais, mas coloque-os no lugar certo. Sinais, sim, superstição, não. Deus pode confirmar com um detalhe, com uma palavra repetida, com um acontecimento providencial. Mas tudo deve passar pelo filtro das Escrituras e da paz interior. Se te leva a amar mais, servir melhor, perdoar com mais profundidade e depender menos de si mesmo, então esse sinal é legítimo. Se apenas te impulsiona a correr, decidir sem pensar ou sentir-se no controle, não vem de Deus. No fim, o maior sinal que Deus pode te dar não está fora, mas dentro. Seu espírito testificando ao teu espírito que você está no caminho certo. E quando essa certeza nasce, não há coincidência que possa superá-la. Porque os sinais visíveis acabam, mas a voz de Deus permanece para sempre. Número 8. Nem tudo que é urgente é importante. A urgência grita, mas a sabedoria sussurra. Nem tudo o que te pressiona hoje é importante para Deus. A cultura te apressa com relógios e prazos, te ameaça com perder a oportunidade se não decidir neste instante. Mas o reino trabalha em outro ritmo. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, dócil, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem hipocrisia. Tiago 3,17. Percebe o compasso? É pureza antes de velocidade, misericórdia antes de pressa. Quando a pressão te empurra a definir tua vida em um segundo, pare e pergunte com honestidade: esta urgência nasce da fé ou nasce do medo? Se vem do medo, não vem do Pai. O próprio Deus nos ensinou um compasso diferente. Trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Abençoou esse descanso e o separou para si. Gênesis 2, 2 ao 3. Esse descanso não foi preguiça, foi governo. O repouso sabático é o ato pelo qual Deus declara: nada me domina, eu marco o tempo. Quando você se recusa a decidir com pressa e escolhe repousar na presença de Deus, está confessando o mesmo. Cristo é o Senhor da tua agenda, não a ansiedade. Jesus pôde dormir no barco em meio à tempestade. Marcos 4:38. Não porque a tempestade fosse pequena, mas porque seu coração estava ancorado no Pai. Esse é o descanso que você precisa para discernir entre o urgente e o importante. A falsa urgência tem um cheiro inconfundível, traz vozes externas que exigem um sim imediato, gera uma ansiedade que não se acalma nem com oração, promete benefícios que misteriosamente expiram em poucas horas e rouba a alegria de ouvir com calma. A urgência divina é diferente. Ela ressoa com a palavra. Produz um zelo santo por obedecer o que é claro, move a atos que não admitem demora porque já estão escritos. Reconciliar-se hoje, fugir da imoralidade agora, perdoar sem adiar, buscar primeiro o reino nas coisas concretas do seu dia. Você não confundirá uma com a outra se fizer algo simples e poderoso. Uma pausa para orar com gratidão. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Tiago 1,5.
A gratidão diminui o volume do medo e eleva a voz do espírito até que sua paz volte a governar. Proponho algo muito prático e profundamente espiritual. Quando sentir que tudo exige decidir já, presenteie-se com um sábado decisional. Um dia, talvez 2, nos quais você não assina, não promete, não se compromete. Abre sua Bíblia, apresenta o coração sem filtros, caminha, dorme, conversa com alguém maduro na fé, volta a perguntar. Se a oportunidade era de Deus, continuará lá depois do descanso. O que se perde por esperar em oração nunca foi seu. E se desaparecer, agradeça também. O Pai te livrou de uma porta que brilhava, mas não edificava. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus, enquanto Marta se agitava com muitas coisas. Lucas 10, 41 ao 42. O Senhor não repreendeu o serviço, corrigiu a pressa que rouba a melhor parte. O descanso aos pés de Cristo não te torna improdutivo, te torna preciso. Lembre-se de que os obstáculos que hoje te desesperam podem ser, na verdade, a pausa que prepara teu milagre. Às vezes Deus coloca um pare no caminho para purificar motivações, ordenar afetos e curar comparações. A pressa quer que você pegue atalhos, mas o amor quer que você caminhe com ele. Quando adia uma decisão para repousar em Deus, você não está perdendo tempo, está ganhando clareza. A sabedoria do alto jamais te empurra a trair a consciência, a se isolar da comunidade ou a sacrificar tua integridade por resultados rápidos. Se sentir que está sendo arrastado pelo medo de ficar para trás, ouça o bom pastor chamando-te pelo nome e lembrando-te de que, em seu reino, o importante não chega por atropelo, chega por obediência. Permita que o Espírito te mostre a diferença entre pressão e propósito. O propósito traz direção mansa e firme, a pressão traz confusão barulhenta. O propósito te torna mais parecido com Cristo, a pressão te iguala à multidão. O propósito te convida a servir e amar, a pressão te obseda com o controle. Se ao pausar você percebe que o urgente te torna duro, impaciente ou reativo, solte. O Pai não te mede pela rapidez dos teus sims, mas pela fidelidade do teu coração. Ele sabe abrir caminhos no tempo exato e também sabe fechá-los quando tua alma precisa ser guardada. Hoje você pode escolher o ritmo da graça, fazer uma oração simples. Senhor, ensina-me a contar meus dias e a ordenar meus passos na tua paz. Fechar a tela que agita, ligar para um mentor que ora, voltar aos textos que limpam o olhar e então decidir, não a partir do pânico, mas da presença. A pressa diz, perca agora ou nunca. O céu diz, espere em mim e não perderá sua herança. Nem tudo que é urgente é importante. O importante em Deus pode esperar 24, pode aguardar 48, pode repousar o tempo necessário para que teu coração seja moldado. Porque o milagre que Deus está preparando não precisa do teu frenesi, precisa da tua fé. E a fé caminha no passo do pastor, não no grito do relógio. Número 9. Ame o próximo, a bússola ética de toda escolha. Amar o próximo não é uma opção decorativa do Evangelho, é a bússola que orienta cada decisão do crente. Toda escolha, desde a menor até a mais transcendental, passa pelo filtro do amor. Deus não avalia suas decisões apenas pelo quanto elas te beneficiam, mas por como afetam os outros, especialmente os mais vulneráveis. A Escritura diz claramente em Miqueias 6:8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta é a trilogia que resume o coração de Deus: justiça, misericórdia e humildade. Cada uma das suas decisões deve refletir essas 3 dimensões do amor em ação. Praticar justiça significa tratar cada pessoa com o valor que Deus lhe deu. Não é apenas um conceito legal, é um ato de amor cotidiano. É recusar-se a participar do que oprime, é erguer a voz quando vê injustiça.
é escolher o que é certo mesmo quando ninguém percebe. Amar misericórdia é ir além do dever, é inclinar-se para o caído, oferecer graça onde o mundo exige pagamento. E andar humildemente com Deus é lembrar que você também já foi vulnerável, que o que hoje possui é graça, não mérito. Essa humildade te livra do orgulho de pensar que suas decisões dizem respeito apenas a você. Nenhuma decisão é privada quando se vive em comunidade. Cada passo que você dá deixa marcas na vida de alguém. Isaías 58 descreve com força o que Deus chama de verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi: soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos. Não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? O Senhor está dizendo: não me impressiona a tua religiosidade se o teu coração ignora o necessitado. Deus não busca sacrifícios rituais, mas justiça prática. Você pode orar todos os dias, mas se suas decisões ferem alguém, sua oração precisa de transformação. Cada vez que você escolhe com amor, faz teologia com seus atos, reflete o rosto de Cristo a um mundo que precisa vê-lo, não apenas ouvi-lo. Jesus resumiu de forma definitiva em Mateus 25:40. O que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. O próximo não é uma ideia abstrata, é a pessoa concreta que Deus coloca no teu caminho. Um empregado maltratado, um vizinho ignorado, uma mãe sozinha, uma criança sem voz. Amar o próximo nem sempre é confortável nem rentável, mas é a evidência mais clara de que o reino de Deus vive em você. Se uma decisão beneficia o teu bolso, mas oprime o fraco, Deus não a aprova. Se uma escolha te faz avançar às custas de outro, não vem do Espírito Santo. O lucro que te afasta da compaixão se transforma em perda espiritual. Pergunte-se algo antes de cada decisão. Se a pessoa mais vulnerável afetada por isso estivesse sentada diante de mim, o que eu faria? Esse filtro simples pode te salvar de cometer injustiças disfarçadas de sucesso, porque a verdadeira prosperidade não se mede pelo quanto acumulas, mas pelo quanto abençoas. Talvez você não ganhe tanto se escolher o ético, mas terá algo muito mais valioso: a paz de Deus sustentando o teu caminho. E essa paz não tem preço. O amor ao próximo também é uma forma de resistência espiritual. Num mundo que idolatra o individualismo, amar os outros é um ato contracultural. É dizer ao sistema: não me deixo moldar pela competição, nem pelo egoísmo. Sou guiado pelo amor que me salvou. Jesus contou a história do bom samaritano para mostrar que o próximo não se define por afinidade, mas por compaixão. O sacerdote e o levita passaram de largo. O samaritano parou, cuidou das feridas, pagou com seu dinheiro e prometeu voltar. Essa é a ética do reino: ver o ferido, parar, ajudar e acompanhar. Não basta sentir pena, o amor age. E não te esqueças de algo essencial: você também foi aquele ferido no caminho, e Cristo foi o teu samaritano. Ele não passou de largo, parou, te levantou, pagou o preço e prometeu voltar por você. Quando amas o próximo, estás refletindo o que ele fez contigo. Por isso, esse chamado não é um fardo moral, é uma resposta agradecida. Deus te amou quando eras o vulnerável e agora te chama a amar o vulnerável nas tuas decisões. Cada escolha tem consequências eternas, porque cada decisão pode aproximar ou afastar alguém de experimentar o amor de Deus. Se escolhes justiça, se praticas misericórdia, se andas com humildade, tua vida se torna uma pregação viva. Não precisarás de muitos discursos, teus atos falarão por ti. E quando chegares ao céu, ouvirás as palavras que mais anseia o coração. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Em ti vi o meu amor refletido. Ame o próximo, essa é a tua bússola.
Não tomes decisões olhando apenas para dentro, mas olhando para fora, para aqueles que dependem dos teus passos. O que fazes hoje com amor, Deus multiplicará amanhã como milagre. Porque no reino dos céus, cada gesto de justiça é semente que floresce na eternidade. Número 10. Obedeça o que é claro, discirna o que é cinza. Há coisas que Deus já deixou tão claras que você não precisa de mais sinais para obedecer. Você não precisa esperar uma voz do céu para perdoar, porque a sua palavra já disse: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro. Mateus 5, 23 ao 24. Você não precisa de confirmação para fugir do pecado, porque a Escritura diz: fugi da imoralidade. 1 aos Coríntios 6, 18. Há mandamentos que não requerem mais oração, e sim decisão. A fé madura não procura desculpas espirituais para adiar a obediência. Se Deus já deixou claro, o próximo passo não é perguntar, é agir. Mas há outras áreas em que Deus, em sua sabedoria, te dá liberdade. Nem tudo é preto ou branco. Existem espaços cinzentos onde Ele não dita uma instrução exata, mas te convida a discernir com maturidade. Que carreira seguir, em que cidade morar, qual projeto iniciar. São decisões para as quais não existe um versículo específico dizendo, faça isso. Nesses casos, Deus te forma para pensar com sabedoria e não para depender de regras externas. O apóstolo Paulo escreveu: sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ou seja, não se trata de adivinhar a vontade de Deus, mas de viver tão perto dele que tua mente comece a pensar como a dele. Há duas colunas que podem te ajudar a distinguir. Na primeira estão os mandamentos explícitos: amar, perdoar, servir, orar, buscar a justiça, rejeitar a mentira, fugir do mal. São as verdades universais que se aplicam sempre. Na segunda estão as áreas cinzentas: qual emprego aceitar, quando mudar, quais oportunidades aproveitar. Aqui entra a boa administração responsável. Deus te dá liberdade para decidir sob o seu senhorio. Nem tudo tem uma única resposta certa, mas tudo deve passar pelo filtro da paz e da coerência com sua palavra. Se o que escolhes não contradiz o que já está escrito e produz bom fruto, pode seguir com confiança. Há pessoas que espiritualizam o cinza e acabam paralisadas. Esperam uma profecia para cada passo, um sonho para cada detalhe, uma confirmação para coisas que já são neutras. Mas Deus te deu um cérebro, te deu princípios, te deu o Espírito Santo e espera que uses tudo isso. Você não precisa de uma revelação para decidir o que vai tomar no café da manhã ou qual camisa vai vestir. O que você precisa é viver com um coração rendido, disposto a obedecer se ele mudar a direção. Por outro lado, há quem relativize o que é claro e justifique sua desobediência dizendo: Deus me entende. Se uma voz te leva a agir contra a palavra, não vem de Deus. Ele não se contradiz. O Espírito que inspirou a Escritura jamais te guiará a violá-la. Pense em Deus como um pai sábio. Ele diz ao filho: não toque no fogo, porque sabe que isso o ferirá. Mas também diz: escolha o brinquedo que quiser. Há limites e há liberdade. O filho maduro obedece ao que o pai proibiu e desfruta livremente dentro dos limites do amor. Da mesma forma, você não foi chamado para viver com medo de errar, mas com o desejo de honrar a Deus. Se errar em algo cinza, Ele saberá redirecionar o seu caminho, mas se desobedecer ao que é claro, tudo o que encontrará é vazio. Por isso, antes de pedir novas direções, verifique se já está andando em obediência ao que Ele já te mostrou. O inimigo ama complicar o simples. Quer que você gaste energia tentando adivinhar o que Deus já revelou e que ignore o que Ele te pediu há muito tempo. Ele dirá que você não pode avançar sem uma sinalização especial, quando o Senhor já te deu toda a sua palavra como lâmpada para os teus pés.
Obedecer ao que é claro é a base para discernir o que é cinza. Quem não obedece no óbvio não ouvirá bem no complexo. Discernir o que é cinza não significa viver em confusão, mas em comunhão. É aprender a consultar a Deus não a partir da ansiedade, mas da confiança. Ore, ouça conselhos sábios, analise as consequências e pergunte: isto glorifica a Deus? Traz paz interior? Beneficia o próximo? Se a resposta for sim, avance com liberdade. Deus se alegra em ver seus filhos usando bem a liberdade que Cristo lhes deu. O alimento sólido é para os que pela prática têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Hebreus 5:14. Não viva esperando um mapa quando Deus te oferece uma bússola, o seu espírito. Há sinais claros, os mandamentos da palavra, e há campos abertos onde Ele te convida a caminhar com Ele. No que é claro, obedeça sem demora. No que é cinza, discirna com paz. E se, no meio do processo, você errar, não tema. O pastor conhece teus passos e sabe te guiar de volta. A obediência não é perfeição imediata, é direção constante para Ele. Então, quando sentir confusão, volte ao essencial. Ame a Deus de todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo o que se alinhar com isso, faça com liberdade. Tudo o que se afastar disso, deixe. Porque o que Deus quer não é que você viva paralisado com medo de falhar, mas que caminhe confiante, sabendo que Ele endireita as tuas veredas quando o teu coração lhe pertence. Obedeça ao que é claro, discirna o que é cinza, e lembre-se, tua obediência hoje é a semente do teu milagre amanhã. Número 11. A cruz decide por mim. Quando você se encontra diante de uma decisão e o coração se enreda entre razões, medos e desejos, há uma pergunta que corta como uma espada fina. Isto exalta a Cristo ou exalta o meu eu? A cruz decide por você. Jesus disse com uma clareza que desarma as desculpas: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas 9:23. A cruz não é um enfeite devocional, nem um sofrimento passivo que te cai de repente. É uma escolha ativa, cotidiana, de morrer para o orgulho, para a vingança e para a comodidade egoísta, para que Cristo viva em você. Tudo o que te aproxima desse movimento cruciforme é caminho de vida. Tudo o que o evita, por mais que brilhe, é a areia que escorre. Ver é o primeiro passo. Olhe para a decisão à luz do Calvário. O que me move é o desejo de parecer bem, de provar que tenho razão, de cobrar uma antiga dívida emocional? Ou sou convidado a obedecer mesmo que ninguém aplauda, a servir sem ser visto, a perdoar quem não merece? O Evangelho te liberta da tirania do espelho. O eu grita: primeiro eu. A cruz responde: primeiro Cristo. E é nessa resposta que se joga a tua liberdade. Porque o pecado não é apenas fazer o mal, é viver centrado em si mesmo. A cruz recentra tudo em Jesus, sua glória, seu caráter, sua agenda. Sentir dor é o segundo passo. Reconheça o quanto custa, não romantize a morte do eu. Dói. Perdoar fere o orgulho que queria justiça à sua maneira. Ceder o controle machuca a ilusão de autossuficiência. Abrir mão de uma reputação cuidadosamente construída parece perder influência. Mas ouça o sussurro do Espírito. Essa morte não está te tirando a vida, está te libertando da escravidão. O apóstolo descreveu o caminho do Filho assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. A humilhação de Cristo não foi um acidente, foi sua decisão de amor. Cada vez que você escolhe se humilhar diante de Deus, alinha-se à mente de Cristo e se afasta do turbilhão do ego. Decidir é o terceiro passo.
Tomar a cruz não é buscar dor por dor, não é masoquismo espiritual. É escolher a obediência que exalta a Cristo mesmo que custe a você. É dizer não à vingança quando tudo dentro clama por revidar. É dizer sim à pureza quando o impulso quer atalhos. É devolver o bem por mal porque você foi amado quando não merecia. O Senhor estabeleceu a parábola do reino. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa dele, a encontrará. Semear a própria vontade parece controle, semear a cruz parece perda. Mas Jesus revelou o segredo agrícola do céu. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. A morte do eu é a condição para a multiplicação do reino em você. Voltar é o quarto passo. Não basta uma decisão heróica de vez em quando. A cruz é uma direção de vida. Você volta a Cristo como centro todos os dias, porque todos os dias o eu tenta retomar o trono. Por isso, o mandamento não é tome a sua cruz uma vez, mas tome a sua cruz a cada dia. Quando você cai em velhos padrões, volte à fonte. Confesse, receba graça, levante-se, corrija o rumo. A cruz não te humilha para te deixar caído. Ela te fere para curar. E nesse ciclo santo, os obstáculos deixam de ser inimigos e se tornam altares. O que hoje se ergue no teu caminho pode ser a mesa onde o eu morre e a obediência ressuscita. Permita que a cruz te dê um filtro prático. Diante de uma conversa difícil, você responderá para vencer ou para edificar. Diante de uma proposta que alimenta a sua imagem, mas te afasta da comunhão, você a aceita ou a entrega? Diante da chance de fazer justiça com as próprias mãos, escolhe vingança ou escolhe abençoar? Quando a resposta te custar orgulho e coroar a Cristo, essa é a vontade boa, agradável e perfeita. E não se preocupe em ficar para trás. A exaltação segura é decidida pelo Pai. Por isso, depois da humilhação de Jesus, vem o pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus exalta quem se esvazia, não quem se impõe. Talvez o que Deus te pede hoje pareça morte. Soltar o controle de um relacionamento, admitir teu pecado sem máscaras, pedir perdão primeiro, devolver o que não é teu, renunciar a um caminho que te dá brilho, mas te seca por dentro. Sim, é morte do eu. Mas do outro lado dessa sepultura há uma ressurreição que você nem imaginava. Ali nasce a paz, que não depende de resultados, a alegria que não precisa de aplausos, a autoridade que não se compra com curtidas, o fruto que permanece quando a estação muda. Deixe que a cruz decida por você. Não porque você não saiba pensar, mas porque a sabedoria do céu passa pelo madeiro. A cruz não complica o discernimento, ela o simplifica. Diante de cada encruzilhada, pergunte-se: isto me custa e glorifica a Cristo, ou me glorifica e minimiza a Cristo? Se for o primeiro caso, avance com fé. Se for o segundo, derrame o coração em oração até que o eu se renda. E quando te faltarem forças, olhe para o crucificado que ora por você, que envia o seu Espírito para te ajudar na fraqueza, que transforma cada obstáculo em academia de amor. A cruz decidiu por ele, deixe que decida por você. Nessa rendição, você não perde a vida. Você a encontra e se torna um caminho aberto para o milagre que Deus está preparando. Número 12. Conselho não é eco, é fricção que lapida. Deus não te desenhou para caminhar sozinho. Por isso, quando enfrentas decisões importantes, obstáculos difíceis ou momentos em que a confusão encobre a fé, precisas de conselho, mas não de qualquer conselho. O conselho piedoso não é um eco que repete o que tu já queres ouvir. É uma fricção santa que lapida o teu caráter e te aproxima mais da vontade de Deus. A Bíblia ensina com clareza em Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros triunfam. No entanto, o versículo não fala de quantidade, e sim de qualidade.
Não se trata de te rodeares de vozes que aplaudem os teus impulsos, e sim de pessoas guiadas pelo Espírito que têm coragem de te dizer a verdade, mesmo que doa. O verdadeiro conselheiro ora antes de falar. Ele não te dá respostas rápidas, mas tira tempo para ouvir a Deus por ti. Conhece a tua história, as tuas feridas e as tuas lutas. Não te julga, mas também não te deixa confortável na mediocridade. Apoia-se na palavra, não em modismos ou experiências humanas. O conselho que vem do céu tem raiz na Escritura, fruto na vida do conselheiro e o aroma de um amor genuíno que edifica. Se alguém fala muito, mas a sua vida não reflete o caráter de Cristo, suas palavras podem soar doces, mas carecem de peso espiritual. Busca conselheiros que te desafiem. A fricção não é rejeição, é lapidação. Provérbios 27:17 diz: o ferro se afia com o ferro e o homem afia o rosto do seu amigo. Sabes o que o atrito entre ferros produz? Faíscas. E essas faíscas às vezes doem, iluminam verdades que preferirias não ver, mas essa fricção é justamente o que afia a tua fé. Deus usa pessoas corajosas para apontar áreas onde o ego ainda domina, onde o orgulho impede que avances rumo ao teu milagre. A fricção não te destrói, te molda. Não temas conversas desconfortáveis. Teme mais as relações que nunca te confrontam. Davi teve um conselheiro assim. Quando pecou com Batseba e tentou esconder, Deus enviou o profeta Natã. Ele não veio com elogios nem evasivas. Contou-lhe uma história que refletia o seu pecado e depois lhe disse com coragem: tu és esse homem. Davi não se justificou. Quebrou-se. Arrependeu-se e escreveu o Salmo 51, uma das orações mais poderosas de restauração em toda a Escritura. O rei precisava de um Natã, e tu também. Alguém que te ame o suficiente para dizer o que ninguém mais ousa. Alguém que te lembre quem és quando o pecado ou a confusão te nublam a identidade. O conselho piedoso segue o modelo do caminho de Emaús. 2 discípulos caminhavam desanimados, sem entender o propósito dos acontecimentos. Jesus se aproximou, os escutou, depois lhes abriu as Escrituras e seus corações arderam. No final, reconheceram-no e voltaram com propósito. Assim é o aconselhamento que vem de Deus. Alguém caminha contigo, te escuta, abre a palavra, e enquanto conversam, o Espírito faz arder o teu coração com convicção, não com simples emoção. Terminas reconhecendo a verdade, ainda que doa, e sais com direção renovada. Não confundas conselho com aprovação. Se todos à tua volta sempre concordam contigo, talvez não estejas rodeado de sabedoria, e sim de ecos. Deus não te deu comunidade para te aplaudir, mas para te afinar. O amigo que te ama não te adula, te confronta com graça. A adulação te paralisa, a verdade te transforma. Talvez tenhas evitado buscar conselho porque foste ferido por palavras duras ou por pessoas que se julgaram juízes. Mas o conselho de Deus não condena, corrige com ternura. Sempre aponta para te restaurar, não para te humilhar. A diferença está no fruto que produz. A voz do Espírito deixa paz depois da confrontação. Pergunta a ti mesmo hoje: quem são os teus conselheiros? Eles oram antes de te aconselhar? Conhecem a tua história ou apenas opinam de fora? Levam-te a Bíblia ou te oferecem frases motivacionais vazias? Têm fruto visível do Espírito em suas vidas? Desafiam-te com amor ou te bajulam para evitar conflito? Se não podes responder sim a essas perguntas, é hora de te rodeares de vozes que reflitam o coração de Cristo. Melhor um conselheiro piedoso do que 10 amigos que confirmam teus erros. O livro de Atos, capítulo 15, mostra o exemplo perfeito. A igreja primitiva enfrentou uma decisão difícil. O que fazer com os novos crentes gentios? Não houve consenso fácil, houve debate, busca nas Escrituras e oração. Finalmente, a comunidade discerniu unida, sob a guia do Espírito. Essa fricção santa produziu clareza e bênção para toda a igreja.
Assim Deus age, no meio da humildade comunitária, não no isolamento orgulhoso. Talvez hoje estejas a um passo de tomar uma decisão apressada. Antes de fazê-lo, busca um Natã na tua vida. Alguém que ore contigo, que não tema te incomodar, que te lembre de que o propósito de Deus vale mais do que a aprovação das pessoas. Pede ao Espírito Santo que te mostre com quem deves caminhar nesta estação. Permite que a fricção te lapide, porque o ferro que evita o atrito enferruja. Deus usará essa fricção para te preparar para o milagre que vem. Os obstáculos que enfrentas não apenas provam a tua fé, também revelam quem caminha contigo pela fé. Não te contentes com ecos. Busca conselheiros que te impulsionem a te parecer mais com Cristo. No final, o desconforto momentâneo que a verdade causa se converterá na clareza que sustentará tua obediência. E quando o teu milagre chegar, saberás que também foi fruto das vozes valentes que Deus colocou ao teu lado para te lapidar com amor. Número 13. Sua emoção é termômetro, não termostato. Suas emoções importam diante de Deus. Elas não são inimigas, são parte do seu desígnio. Mas assim como um termômetro indica a temperatura sem mudar o clima, suas emoções mostram como está sua alma, sem ter permissão para assumir o volante das suas decisões. A palavra diz: guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Não para reprimir o que sentes, mas para proteger o centro de onde decides. E acrescenta: que a paz de Cristo governe em vosso coração. Colossenses 3:15. Governe como um árbitro que apita quando a emoção quer transformar um impulso em sentença. Olha para Jesus e aprende o ritmo do céu. Ele sentiu ira santa ao ver o templo profanado. João 2:15. Ele chorou com Marta e Maria diante do túmulo de Lázaro. João 11:35. Em Getsêmani, suou como gotas de sangue. Lucas 22:44. Emoção honesta, sim. Governo da paz também. Por isso orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a chave. Sentir para levar à oração, não para assinar decisões. A emoção é termômetro. A vontade do Pai é o termostato. Quando o obstáculo te empurrar a reagir, pratica o sabbat emocional. Se perceberes um pico de euforia, ira, tristeza ou ansiedade, para voluntariamente por um dia. 24 horas de pausa não são covardia, são obediência estratégica. Apresentai vossas petições com ação de graças, e a paz de Deus guardará vosso coração e vossos pensamentos. Filipenses 4:6-7. A gratidão baixa a febre da alma. A oração muda o clima interior. Dorme, respira, caminha, fala com um conselheiro piedoso. Amanhã, com o pulso mais calmo, olha novamente. O que parecia urgente, talvez, era apenas ruído. Não confundas coragem com impulsividade. A fé não te pede pressa. Ela te chama a obedecer desde a paz. Se hoje alguém te pressiona dizendo, decide já ou perderás a oportunidade, lembra-te, o reino não expira por esperar um dia em oração. O que se perde por esperar nunca foi teu. Obedecer a partir da paz não é lentidão, é precisão. O inimigo sequestra tua decisão com emoção extrema. O Espírito te treina para regular a alma e discernir melhor o caminho. Por isso, quando o coração arder, pergunta: essa chama é zelo santo ou apenas adrenalina ferida? Também não satanizes o que sentes. A emoção é um sinal útil. A ansiedade te mostra onde precisas confiar. A ira revela uma injustiça que deve ser corrigida com mansidão. A tristeza aponta uma perda que requer luto e consolo. A euforia te alerta sobre o risco da idealização. Recebe cada emoção como uma mensageira que bate à porta, não como uma usurpadora que se senta no trono. Diz: obrigado por avisar, agora Cristo decide. Essa simples oração transfere o comando da alma para o senhorio de Jesus sem negar tua humanidade.
Se o obstáculo for uma acusação que te faz ferver o sangue, antes de responder, escreve o que dirias, ora sobre essas palavras e guarda a mensagem sem enviá-la. Depois de descansar, ajusta-a com verdade e graça. Se o obstáculo for uma porta brilhante que te entusiasma, leva a proposta aos teus conselheiros e à Escritura. Se o brilho perde força ao contato com a palavra, não era de Deus. Se a paz permanece após a pausa, avança sem culpa. O termômetro te disse quente. O termostato do céu te dirá quanto e quando. Lembra-te, o Pai não te mede pela intensidade emocional, mas pela fidelidade na obediência. Os heróis da fé não eram de pedra, eram de joelhos. Suas emoções se prostravam antes que suas decisões fossem firmadas. Quando te sentires à beira do precipício emocional, volta ao altar. Nomeia o que sentes sem vergonha. Senhor, hoje dói, hoje queima, hoje me tenta. Depois entrega. Recebo isso como sinal, mas a decisão é tua. Repete até que a paz assuma o comando. A paz é a linguagem que Deus usa para ordenar teu clima interior. Faz agora o exercício santo. Nomeia tua emoção principal. Dá-lhe espaço com respiração lenta. Ora, Pai, obrigado pelo que já fizeste e pelo que farás. Entrego-te esta decisão. Compromete-te a 24 horas sem assinar nada. Enumera 5 motivos concretos de gratidão no dia. Busca descanso real. Desliga as telas. Abre a Bíblia. Caminha. Amanhã reavalia. Se a emoção diminuiu e a paz permaneceu, tens luz verde. Se a emoção mudou de cor e a paz não chegou, espera ou ajusta o rumo. O milagre não precisa da tua pressa, precisa do teu coração guardado. Os obstáculos não são casuais, também regulam tua alma. Funcionam como fornos onde o termômetro marca alta temperatura, mas onde o mestre oleiro ajusta o fogo perfeito para que não te quebres, e sim amadureças. Deixa que a emoção te informe, deixa que a paz te governe. Então teus passos serão firmes, teus nãos serão sábios, teus sims serão fecundos. E quando olhares para trás, descobrirás que cada pausa, cada noite de oração, cada 24 horas de sábado emocional foram parte da preparação invisível para o milagre que agora floresce em tuas mãos. Número 14. Quando Deus fecha uma porta, Ele te forma para a próxima. Às vezes, interpretamos uma porta fechada como uma derrota, como se Deus tivesse se esquecido da nossa oração. Mas muitas vezes, essa porta que não se abriu não foi um não, e sim um ainda não. Não foi rejeição, foi formação. O Senhor não nega o que a tua fé pediu. Ele apenas está fortalecendo a estrutura que sustentará a bênção quando ela chegar. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou anos antes de se sentar no trono. Entre a promessa e o seu cumprimento, houve desertos, cavernas e noites de solidão. Deus não se esqueceu do que prometeu. Estava formando em Davi o caráter de um rei que não destruiria Saul por impaciência. A porta do trono estava fechada, mas o coração de Davi estava sendo moldado para quando essa porta se abrisse. Salmo 27:14 diz: Espera no Senhor, esforça-te, e Ele fortalecerá o teu coração. A espera não é um corredor vazio, é uma academia da alma. Cada dia que a porta permanece fechada, os teus músculos espirituais se fortalecem com fé, paciência e humildade. Você aprende a soltar o controle, a depender mais da voz dele do que dos seus planos, a amar o doador mais do que o dom. Não há milagre sem processo, nem porta aberta sem uma estação de preparação. Deus não improvisa com a sua vida. Ele trabalha em silêncio, lapidando o que ainda não suportaria a pressão do cumprimento prematuro. Se Ele te desse o que pedes antes da hora, isso mesmo poderia te esmagar. Por isso, o ainda não de Deus é uma forma de proteção, não de rejeição. Pense em Israel às portas de Canaã. O povo quis entrar por conta própria antes de Deus autorizar, e o resultado foi derrota. Não era que Deus não quisesse abençoá-los,
Era que ainda não estavam prontos para sustentar a vitória. Da mesma forma, há promessas que não estão atrasadas, estão amadurecendo. Enquanto você pensa que nada acontece, o Senhor está trabalhando debaixo da terra como uma semente que parece morta no inverno, mas que na verdade está criando raízes profundas para florescer no tempo certo. Se você a arrancasse antes, nunca conheceria a força que pode dar fruto na primavera. Talvez você também esteja vivendo essa tensão do já e ainda não. Já é filho amado, já foi escolhido, já tem propósito, mas ainda não vê manifestar-se o que deseja, a cura, a oportunidade, a reconciliação, a porta aberta que tanto espera. Esse espaço intermediário não é vazio, é oficina divina. Deus não te tem em pausa, te tem em processo. E o processo não te tira tempo, te capacita para o tempo que virá. Porque quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Mas antes, precisa ter certeza de que você poderá sustentá-la com maturidade, humildade e fé. Nos anos de espera, Davi aprendeu algo que o trono jamais poderia ensiná-lo, que é melhor perder a oportunidade do que perder a presença de Deus. Por isso, quando teve a chance de matar Saul e adiantar o seu destino, escolheu esperar. Essa foi a maior vitória da sua vida, dominar a sua pressa. Às vezes, o maior sinal de fé não é avançar, e sim permanecer em silêncio, confiando. Salmo 37:7 diz: aquieta-te diante do Senhor e espera nele. Silêncio não é resignação, é adoração confiante. É dizer: não entendo os teus tempos, mas confio nas tuas mãos. Cada porta fechada forma em você algo que será necessário para atravessar a próxima. Se você não tivesse sido rejeitado, talvez não tivesse aprendido a depender. Se aquela oportunidade não tivesse se fechado, talvez não tivesse descoberto sua verdadeira identidade em Cristo. Se aquele relacionamento não tivesse terminado, talvez não tivesse aprendido a amar sem condições. Deus usa cada não e cada ainda não como um cinzel que esculpe o seu caráter. E quando o sim chegar, você olhará para trás e agradecerá por não ter se aberto antes. Pergunte a si mesmo hoje: o que Deus está formando em mim enquanto espero? Talvez paciência, porque você precisará dela para administrar o que pediu. Talvez humildade, para não tomar o mérito quando a porta se abrir. Talvez dependência, para não esquecer quem a abriu. A espera não te diminui, te aprofunda. Deus não desperdiça tempo. Ele usa cada segundo para te preparar para a próxima estação. Faça este exercício. Escreva as portas fechadas da sua vida, aquelas que ainda doem ou te frustram. Depois, ore assim: Senhor, obrigado pelo que estás fazendo no oculto. Mesmo sem entender o teu silêncio, confio na tua fidelidade. Usa esta espera para formar em mim o que preciso para receber a tua promessa com sabedoria. Você verá que, enquanto ora, algo muda dentro de você. A desesperação se transforma em serenidade, a impaciência em fé madura. Porque quando você espera em Deus, nunca espera em vão. Lembre-se, a porta fechada não é o fim da sua história, é a página onde Deus escreve a sua formação. Enquanto outros correm buscando atalhos, você permanece firme, e nesse permanecer, Deus te fortalece. E quando o momento chegar, quando o ainda não se transformar em agora, você entenderá que o milagre não começou quando a porta se abriu, mas quando aprendeu a confiar no meio do fechamento. Deus não te interrompeu, te preparou. E a próxima porta que se abrir será grande demais para entrar com o coração imaturo que você tinha antes. Por isso, agradeça hoje por cada porta fechada. Elas são a oficina onde o Criador molda a versão de você que poderá caminhar com liberdade dentro da promessa cumprida. Número 15. Liberdade responsável. Decida e confie. Você já orou, buscou conselho sábio, avaliou o fruto e a paz, contou o custo e passou suas decisões pela cruz. Agora chega o momento que assusta muitos: decidir. Não porque você seja imprudente, mas porque confia. A fé não é um eterno quase lá.
A fé coloca o pé fora do barco. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Pedro colocou o pé no impossível e caminhou. Mateus 14, 28 ao 31. Sim, ele duvidou e começou a afundar, mas foi sustentado pela mão de Cristo. Este é o ponto. É mais seguro afundar por um instante, segurando a mão de Jesus, do que passar a vida inteira agarrado ao barco do medo. A obediência não te exige perfeição, te pede movimento em direção a Ele. A liberdade que Cristo te deu não é licença para o ego, é capacidade para escolher o bem sob o seu senhorio. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Gálatas 5:16 ao 18. Essa é a liberdade responsável. Você já não escolhe pressionado pelo medo de errar, nem amarrado pelo legalismo que paralisa. Escolhe como um filho que sabe que o pai o acompanha e o corrige com amor quando necessário. Quem caminha no Espírito não precisa enxergar todo o mapa, basta obedecer à próxima luz verde. Seja honesto. Às vezes a paralisia pela análise se disfarça de prudência, mas no fundo é incredulidade elegante. Você quer 100 sinais, 1000 confirmações, risco zero. No entanto, a Escritura te convida a pedir sabedoria e depois avançar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé sem duvidar. Tiago 1:5. Você pede, recebe a paz do Espírito, submete sua decisão à palavra e à comunidade, e então decide. A Deus agrada um pequeno passo dado com grande confiança. Se você espera até ter certeza absoluta, está confiando no controle, não no Senhor. Deus não é um juiz esperando o seu tropeço, é um pai que celebra os seus primeiros passos e te sustenta quando vacila. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Isso não te autoriza a imprudência, mas te vacina contra o medo tóxico de errar. Se você se desviar, o bom pastor redireciona. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 ao 6. A correção de Deus não chega como humilhação pública que te esmaga, mas como direção amorosa que te alinha. Os teus erros, em suas mãos, se tornam escola. Os teus acertos, altar de gratidão. Traga à memória o caminho por onde Ele já te guiou. Quando você olha para trás, descobre que as demoras te tornaram mais profundo. O atrito dos conselheiros te afiou. O sábado emocional limpou o ruído. As portas fechadas te tornaram mais dependente. Tudo isso foi treinamento para este passo. Por isso, hoje você pode decidir com serenidade. Se a decisão honra a palavra, se a paz permanece após a oração, se o fruto esperado se alinha com o caráter de Cristo, se o custo não alimenta o ego, mas serve ao reino, então dê o passo. A fé não elimina o tremor das pernas, transforma-o em adoração em movimento. Enquanto caminha, mantenha abertos os ouvidos do coração. A liberdade responsável é dinâmica. Você ouve, avança, avalia, ajusta. Como um veleiro que aproveita o vento, não força o rumo, alinha-se a ele. Se amar é mudar, o Espírito te fará perceber. Ele é fiel para completar a obra que começou em você. Filipenses 1:6. A confiança final não está na sua capacidade de decidir impecavelmente, mas na fidelidade de Deus para te acompanhar por todo o trajeto. A presença dele é melhor que qualquer atalho. Sua mão é mais firme que qualquer cálculo. Agora quero falar com você como um pastor que te abençoa enquanto você sai do barco. Respire fundo e entregue o resultado a Deus. Diga em voz alta como um pacto de fé: Senhor Jesus, com o que me mostraste até hoje, decido avançar. Submeto-me à tua palavra, caminho na tua paz, abro-me à tua correção. Se eu me desviar, redireciona-me. Se eu me cansar, sustenta-me. Se eu duvidar, toma-me pela mão. Esta decisão não é para a minha glória, é para a tua.
Deixe que essa oração feche o círculo do discernimento e abra a porta da obediência. E enquanto você dá o passo, lembre-se de Pedro. Ele caminhou porque respondeu a uma voz, não a uma fórmula. A sua segurança não está na água sólida, nem no barco confortável. Está no vem do Mestre. Decidir não cancela a sua dependência. Inaugura uma nova etapa dela. Se o vento aumentar, clame, e Jesus te sustentará. Se o sol brilhar, adore, e não se esqueça de quem te fez andar. Hoje, decida e confie. Os obstáculos no seu caminho não são casuais. Foram o ginásio onde Deus fortaleceu as suas pernas para que você ande sobre aquilo que antes te afundava. Avance em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará enquanto você dá cada passo. Chegamos ao fim, mas este é apenas o começo da sua nova forma de decidir. Recapitulemos o essencial. Primeiro, a direção de Deus é relacional, não transacional. Não o busque apenas quando precisar de respostas. Cultive intimidade diária com Ele em sua palavra, em oração, em silêncio. Assim, você reconhecerá sua voz quando chegar à encruzilhada. Segundo, obedeça ao que é claro, discirna o que é cinza e filtre tudo pela cruz. Os mandamentos bíblicos não são negociáveis. Ame, perdoe, sirva, fuja do pecado. Mas nas áreas de liberdade, qual trabalho, qual cidade, decida com sabedoria em oração, perguntando sempre: isto me nega a mim e exalta a Cristo? Terceiro, liberdade confiante vence a paralisia do medo. Deus te sustenta mesmo que você erre caminhando com Ele. É melhor errar em obediência do que acertar em autossuficiência. A fé não exige perfeição, pede passos corajosos. Grave isto, não busque um mapa perfeito, busque o guia perfeito. Seu destino não depende de acertar sempre, mas de caminhar sempre com Ele. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que está enfrentando uma decisão difícil hoje. E agora me diga nos comentários, qual é o passo de fé que Deus está te pedindo para dar nesta semana? Escreva, torne isso real. E oremos juntos para que Ele te sustente enquanto você o dá. Que a paz de Cristo governe o seu coração em cada escolha. Ele te guia. Confie.